Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender razões trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente. A gente vai fazer exercícios ao longo do vídeo, encontrando o valor de seno, cosseno e tangente, tá? Aqui, a gente tem triângulos retângulos, eu trouxe 3, só para explicar para vocês a questão do cateto oposto e cateto adjacente antes da gente começar o exercício. Aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo e tenho um ângulo reto, tá? Que é esse canto reto aqui. Sempre de frente para o ângulo reto vai ficar a minha hipotenusa, tá? Então, vocês já sabem que esse é a hipotenusa. E essas duas linhas que formam o ângulo reto, que dão origem a ele, que fazem parte desse canto, são os catetos. Então, no triângulo retângulo eu tenho uma hipotenusa e 2 catetos, tá bom? Um desses catetos aqui vai ser o oposto e o outro vai ser o adjacente. É sempre assim. Aí a dúvida de vocês sempre, qual é o oposto e qual é o adjacente? Então, antes de tu calcular seno, cosseno e tangente, tu tem que saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, senão tu não consegue fazer. E para te saber quem é o oposto e quem é o adjacente, vai depender do nosso ângulo pintadinho, que é o nosso ângulo em destaque. Eu tenho esse ângulo em destaque aqui, ó. Então, o cateto adjacente é aquele que faz parte do meu ângulo pintadinho. É o que faz parte do meu ângulo em destaque. Ó, ele compõe. A linha dele passa aqui no pintadinho, faz parte e ajuda a formar o ângulo. Então, este é o cateto adjacente. O cateto oposto é aquele que está de frente pro meu ângulo pintadinho, pro meu ângulo em destaque, tá? Aqui eu pintei o outro. Viram que é o mesmo triângulo, tá? Aqui, neste caso, eu pintei esse. E aqui eu pintei o outro, só para vocês entenderem bem a diferença. Então, a hipotenusa sempre tá olhando pro canto reto, né? Vai ser sempre essa linha maior, olhando pro canto. Então, primeira coisa, tu encontra o canto, né? Encontra a hipotenusa. Pronto. Depois os catetos. Aqui, tá pintadinho? Quem é que forma ele? Esse cateto aqui. Então, neste caso, esse aqui é o adjacente, porque ele ajuda a formar o ângulo em destaque. E o oposto é o que tá olhando para ele, ó, que tá ao contrário, que não chega nem perto dele, fica lá do outro lado, tá oposto. Então, viram que no mesmo triângulo, o cateto oposto tá de um lado, depois aqui nessa situação tá do outro? Por quê? Porque depende do ângulo que tá em destaque. Entenderam isso? Agora a gente vai lá resolver um exercício. Para resolver o exercício, a gente também precisa saber antes essas 3 fórmulas aqui, senão tu não consegue resolver o exercício. Se tu quer encontrar o seno, tu sabe que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Gente, é uma continha dividir, tá? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o seno é representado com isso aqui, ó, 100. E isso aqui, gente, essa coisinha aqui, ó, isso aqui, ó, é uma letra grega que tá aqui escondendo algum ângulo, tem um ângulo atrás dela. É como se fosse uma incógnita, tá? Podia ser um X, um Y, mas é uma letra grega que é usada, tá? Nessa forma. Mas não se assustem com isso, ela só tá escondendo um ângulo. Geralmente vai um ângulo aqui, 30, 40, 50, tá? Dependendo do que pede o exercício. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Viram que a hipotenusa vai estar sempre embaixo, dividindo o seno e dividindo o cosseno. Só não vai entrar na fórmula da tangente. Então, cosseno a gente representa por cos e né? E a nossa letrinha grega aqui está escondendo o ângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É uma continha dividir. Simples assim. A tangente, que a gente representa por TG, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é a divisão entre os dois catetos, tá? O oposto em cima e o adjacente embaixo na parte lá do divisor. Sabendo as 3 fórmulas, tu precisa saber elas, né? Não sei se olhando ou se decorando, mas tu tem que ter elas na cabeça. Eu, particularmente, não gosto daquelas abreviações CO, CA para... Eu acho que aquilo... Eu prefiro escrever o cateto adjacente e hipotenusa, que daí tu tá enxergando, né? Gente, não é difícil de memorizar, é muito fácil, tá? É só dar uma olhadinha ali. E outra coisa que eu acho que vocês têm que ter para fazer esse tipo de exercício é essa tabelinha aqui, ó. Que é a tabelinha das razões trigonométricas, né? Eu tenho aqui todos os valores de seno, cosseno e tangente para todos os ângulos até 360 graus. Então, essa tabelinha aqui, ela é muito útil, né? Geralmente, o exercício de matemática, ele traz esses valores para vocês. Mas, se não trouxer e vocês estiverem na aula, vocês tendo essa tabelinha na mão aqui, vocês procurem aqui que vocês vão achar. Então, vamos lá nas nossas atividades agora. Eu trouxe essas 2 atividades, tá? Porque
Eu acho que são atividades que vão esclarecer bastante. E se precisar de mais alguma atividade aqui, vocês deixem aí no comentário que eu faço, sem problema. Vamos lá, então. Aqui eu vou calcular o seno primeiro, tá? Eu vou calcular o seno de beta ou de alfa. Eu vou escolher, tá? Eu não tenho aqui uma ordem de exercício, calcule o seno de beta, calcule o seno de alfa. Eu vou fazer um exercício aqui só para mostrar para vocês, tá? Pode ser que o exercício de vocês seja parecido com esse. Então, vamos lá calcular o seno. O seno de alfa. Como que tu calcula o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto de alfa? A alfa tá aqui. Quem é que tá olhando? Quem é o oposto dela? X. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O 20. Tá olhando pro canto reto, lembra? Que a gente viu lá no início do vídeo. Ó, eu não tenho o ângulo, então eu não tenho valor para trocar lá na minha tabelinha. Eu não sei o valor desse cateto, então eu tô presa aqui, eu não consigo sair daqui, eu não consigo resolver. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que, antes de encontrar o seno, né, eu vou ter que aplicar aqui o teorema de Pitágoras, que é lá uma relação métrica, para achar esse x, tá? Então, vamos lá, o teorema de Pitágoras é esse aqui, ó. A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde esse A é a hipotenusa e esse B e C são os catetos, tá? E aí não importa quem é o B, quem é o C. Tu sabe que a hipotenusa é 20, então 20 ao quadrado igual a B ao quadrado, vamos dizer que o B é 12, mais o C ao quadrado, que vamos supor que seja esse x aqui que eu não tenho. Então, eu vou ter que achar o valor desse x para colocar aqui e fazer minha continha e dividir, tá? 20 ao quadrado vai dar 400, 12 ao quadrado vai dar 144, mais C ao quadrado, né? Tô resolvendo aqui, agora fiquei com uma equaçãozinha. 400 menos 144 vai ser igual a C ao quadrado. Eu deixei o C ao quadrado sozinho porque eu quero achar ele. 400 menos 144 vai dar 256, se eu não me engano. Igual a C ao quadrado. E agora, esse 2 vai sair daqui para o C ficar sozinho. E ele vai para o outro lado fazendo uma raiz. E a raiz de 256 é 16. 16 vezes 16 vai dar 256. Então, eu achei o valor de C, que na verdade é o valor de X. Agora, então, eu vou calcular o meu seno dessa letra alfa, que vai ser 16 sobre 20. Vocês podem dividir e achar um número com vírgula, se quiser. Ou pode simplificar essa fração também, vamos dividir. Vamos simplificar para dividir, né? Vamos simplificar aqui por 4. 16, vamos apagar isso aqui. 16 dividido por 4 dá 4, e 20 dividido por 4 dá 5. 4 quintos, então eu vou dividir aqui 4 dividido por 5. Vou colocar 0 aqui, 0 aqui. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, o seno de alfa é igual a 0,8 nesse triângulo retângulo. Eu achei o valor de seno. Esse aqui é um exercício mais complicadinho um pouco, né? Por quê? Porque eu não tinha o valor de x e eu queria achar o seno. Então, eu tive que aplicar Pitágoras, que não tá relacionado aqui ao nosso assunto, tá? Para poder achar o x, para depois poder achar o seno. Então, foi uma coisa bem... Não sei se vocês estavam esperando uma coisa assim, ou uma coisa mais basiquinha, né? Mas, vamos lá para o outro agora. Eu acho que vocês vão se identificar mais com esse exercício B aqui. Aqui, eu tenho que pensar quem eu quero achar, tá? Por quê? Porque eu já tenho o ângulo indicado. E o meu ângulo indicado aqui é o 30. Tá? Então, eu sei que eu tenho que fazer as coisas baseadas nesse ângulo aqui. Por quê? Porque eu quero achar um x. Aqui é como se fosse aquele tradicional exercício. Encontre o valor de x, tá? Então, aí tu vai ter que pensar qual fórmula tu vai usar para te encontrar o valor de x. Porque aqui tu tem um objetivo, que é achar o valor de x, tá bom? Então, se o meu objetivo é achar o valor de x, eu tenho que ver qual dessas aqui se encaixa. Como assim? Como eu vou ver? Então, eu volto aqui e eu vejo. Olha só. Eu tenho uma hipotenusa, que é igual a 80, né? Eu tenho isso, é uma informação. Eu tenho um x
Se o meu ângulo em destaque é esse, ó, esse X ele não faz parte desse pintadinho, ele tá de frente, ele tá olhando, então eu tenho aqui um cateto oposto. Se eu tenho uma hipotenusa e eu tenho um cateto oposto, qual dessas fórmulas tem cateto oposto e hipotenusa? Não é essa, não é essa, não é essa. Então, de novo, eu vou calcular o seno. O seno é o que se encaixa aqui. Então, o seno de 30... Por que eu não usei alfa nem beta aqui, nem uma letra grega? Porque agora eu tenho um ângulo, eu tenho uma realidade, eu tenho que me basear no ângulo que eu tenho para poder achar o x. E o seno diz que é o cateto oposto, que no caso é o x, dividido pela hipotenusa, que é 80. Agora, aqui sim eu tenho uma conta que eu vou ter que usar o seno de 30. Eu não sei o seno de 30, o meu exercício não trouxe, então eu vou lá na minha tabelinha, né, e vou procurar. Eu tenho aqui 30, e eu vou aqui, ó, no azul, por quê? Porque o azul é seno, então, o seno de 30 vai ser 0,5. Tu pode usar 0,5 ou pode usar 1/2, tá? Vamos usar 1/2 aqui, porque 1/2, gente, 0,5 e 1/2 é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou usar 1/2. Por que eu vou usar 1/2? Porque eu acho que a minha conta vai facilitar, porque aqui eu vou aplicar uma regrinha de 3 para achar esse x. O que é uma regrinha de 3? É isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 1 vezes 80 dá 80, que vai ser igual a 2 vezes x, que vai dar 2x. Esse 2 que tá multiplicando vai passar dividindo 80, né? E o 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, eu descobri que o meu x, que é o valor que eu procurava aqui, ele vale 40. Entenderam, gente? Eu acho que ficou bem claro, né? Por que eu precisei usar o seno? Porque eu tinha um x e esse x era um cateto oposto. E eu tinha uma hipotenusa e a única fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa é a do seno. Então, eu era obrigada a usar o seno, tá? O seno de 30 é 1/2 ou 0,5, que eu procurei lá na minha tabela para poder jogar aqui, tá? Esse valor aqui, ele não veio aqui na minha conta, eu tive que procurar ele. Geralmente, o exercício traz para vocês esse valor. Mas se não trouxe, tu tem que ter a tabelinha para procurar, tá bom, gente? Eu espero, então, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. Eu vou fazer outro vídeo com vocês resolvendo probleminhas que envolvam cosseno e tangente também, tá? Eu não quis trazer aqui, até minha proposta inicial era trazer nesse exercício aqui também, resolver outras coisas aqui. Mas achei que ia ficar muito extenso e às vezes muita informação de uma vez só a gente não absorve, né? Então, aguardem por aí, se vocês precisarem de um exercício específico, eu trago para vocês. E eu vou postando no canal alguns exercíciozinhos assim, jogando eles aqui, né? E resolvendo eles direto daí, tá bom? Um beijo a todos e bons estudos!